estúdio. Agora a gente recebe, então, o professor e membro da direção central do CEPERS, Guilherme Borchardt. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Claudinei. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Com. Bom, a Justiça decidiu suspender a liminar, né, e as aulas no Rio Grande do Sul estão previstas para serem retomadas amanhã. De que forma a Direção-Geral do CEPERS recebeu essa decisão judicial mais recente, ou seja, a suspensão da liminar? Com muita indignação, Claudinei, porque não é provável que um governo e uma justiça deliberem contra a ciência, né? A orientação de calor extremo para esse período, apontada pelo IMET, sustentada pela advocacia do sindicato, que conquistou a liminar, garantindo, né, condições mínimas favoráveis para que os estudantes, professores, funcionários de escola, equipe diretiva, e até pais e mães que levem seus filhos, pudessem ter resguardado aí, né, a sua saúde nesse calor extremo. A gente que circula pela cidade sabe o quanto é ruim respirar um ar quente dentro dos pulmões. Imagina numa sala de aula, porque aí tu tem que pensar na estrutura que nós temos nas escolas, né? Salas de aula lotada, né? São 30, 35 crianças, às vezes 40, transpirando, gerando calor. Isso aumenta em níveis muito altos a temperatura dentro da sala de aula e, com certeza, Claudinei, não tem condições de ter atividade pedagógica nessas condições. De qualquer forma, a liminar ela trouxe efeito, né, no momento pior, né, desse calor, que foi segunda e terça-feira, né? Se espera que agora a temperatura dê uma baixada, né? Mas o CEPERS entendia que ainda não é o momento de retomar. Não, exato, né? É uma condição que há previsibilidade de que ainda amanhã temos um calor muito forte, né? E hoje, por mais que em alguns lugares, algumas regiões, houve chuva e amenizou um pouco a temperatura, mas ainda a gente sai na rua e sabe que é um abafamento. E dentro da escola... E teve regiões aqui no Rio Grande do Sul que já fazem alguns dias que a temperatura, né, na região ali... mais da fronteira, Bagé, né? Bagé, Uruguaiana, São Borja, Quaraí, né? Quaraí. A região ali próxima à fronteira com o Uruguai também está passando por situações de calor extremo, né? De se acender um palito ali, pega fogo no Uruguai, né? Porque está incandescente. Então nós temos assim esse efeito aí climático, né? Das mudanças climáticas que tem trazido para a nossa região, além do calor extremo, aí, muitas chuvas. Há cientistas que dizem que nossa região aí, daqui, óbvio, centenas de anos, não terá mais condições de sobrevivência nessa região. Então, nós temos que nos atentar. E não é o fato de não ter aula, Claudinei, o fato não tem condições nas escolas de estar numa sala de aula e fazer atividade pedagógica nessas condições. Essa é a questão central. A discussão da estrutura, né? A questão da estrutura. Leonardo? Em meio dessa discussão de ter aula ou não, deu para notar até um certo desespero da SEDUC e do governador Eduardo Leite para derrubar essa liminar. Da onde que se explica essa vontade de derrubar e ter aula, não adiar assim, o começo das aulas? Isso, além do fato negacionista que esse governo, que é um governo que derrubou 400 e poucas, não tenho o dado certo, mas foram mais de 400 e poucos artigos alterados na nossa legislação ambiental do Rio Grande do Sul, né, que ajudou a provocar um pouco essa situação, acentua essa situação catastrófica do meio ambiente. Na verdade, o que expõe por trás disso tudo é a infraestrutura das escolas. É a derrubada do discurso da secretária e do governador de que as escolas estão perfeitas, bonitas, né, em condições. Não, elas não estão. Tanto que das 1.000 e poucas escolas, né, a secretária, são 1.250 e poucas escolas, a secretária diz que 600 e poucas têm condições, isso seja 30% das escolas. Mas, ao mesmo tempo, ela reconheceu que
as escolas não têm uma estrutura elétrica, né, para ligar aparelhos como computadores e ar-condicionado. Quer dizer, ao mesmo tempo ela reconhece Exato. a carência, né, a falta de estrutura. Caldenei, né? Nós temos 1.588 demandas de reformas e estruturas nas escolas, algumas construções e coisas, e mudança também na fiação elétrica e na estrutura geral. Dessas, apenas 111 foram concluídas. Nós temos aqui 1.445 que não foram iniciadas. Isso são dados do ano passado, do relatório, né, promovido pela Assembleia Legislativa, da Comissão de Educação. Então, isso desestrutura o discurso da secretária. Não, e é um contrassenso, né? Na medida em que reconhece que não tem estrutura elétrica para ligar ar-condicionado, e ao mesmo tempo quer que retornem às aulas, né? Num período de calor extremo, né? É um contrassenso, né? E veio o frio também nos incomoda demais. Claro. Né? O frio também é um problema. Congela, né? Exato. Então, nós estamos numa região que faz frios extremos e calor extremo, e nós não temos uma adequação das salas de aula, das estruturas escolares, para ter um ambiente em condições de conforto para fazer atividade pedagógica. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque isso, inclusive, interfere no aprendizado, interfere no ganho de conhecimento. Então, nós temos que repensar as estruturas das escolas, né, que, da forma como está sendo encaminhado, eu acho que nós vamos chegar aí aos anos 30 aí, com um déficit muito grande na educação. O governo do estado afirmou que destinou 180 milhões de reais em verbas para instituições estaduais de ensino que poderiam ser utilizados para adquirir ar-condicionados e ventiladores. Isso é uma forma do governo do estado de terceirizar o uso do orçamento das estruturas das escolas para as direções, ou... Nesse caso, não seria uma terceirização, porque seria um repasse, né? Eles chamam de repasse. Não digo de terceirização de culpa da falta de estrutura das escolas. Sim, ele está querendo dividir a culpa, né, com os diretores da escola que não investiram. Mas esse dinheiro está chegando agora, em janeiro. Né? Não vamos esquecer disso. Tem que fazer o processo licitatório, tem todo. Não e olha, 180 milhões no universo de 1.200 e poucas escolas, 50, 60 mil para cada escola. Né? Também tu não repõe, os ar-condicionado aí estão na base aí de 3 mil, 4 mil, um ar-condicionado, porque não é um ar-condicionado de 9 mil BTU que tu bota numa sala, ou 2 tu teria que botar. Então, investimento aí, eu creio que um investimento bom para uma sala de aula aí esteja em torno de 10 mil. Para colocar o ar-condicionado tem que melhorar a rede elétrica, quer dizer, não é só comprar o ar e colocar. E a instalação, né? É cara. Eu estive 6 anos à frente da direção da escola aqui no Capão do Leão. Nós não tínhamos nem prédio. Nossos 9 salas de aula que a gente ocupa à noite, né, continuamos ocupando, a escola continua existindo, embora eu tenha deixado a direção, né, não tinha condições de ligar os 9 ventiladores ao mesmo tempo, mais da sala da direção. Então, que estrutura é essa que a gente tem, né? Então, nós pedimos reforma, o município disse, nós tínhamos um recurso uma vez de 150 mil, não cabia no orçamento, quer dizer, é muito mais que 150 mil para reestruturação, quer dizer, vem 50, 60 mil, o que tu faz com isso? Né? Embora o universo seja... Agora, para a questão das PPPs, ele destinou 2 bilhões para 99 escolas, para garantir... por que aí sim a privatização e a terceirização, terceirizar o trabalho para as privatizadas, né, para assumir a administração das escolas, aí tem dinheiro. Para destinar para a autonomia das escolas, não tem dinheiro. É 150 milhões. Agora, para as PPP, para destinar à iniciativa privada, tem bilhões. Que discurso é esse do governo? Quer dizer, tem dinheiro para um lado e para o outro não tem? Por que não larga esse dinheiro, esse recurso nas mãos da autonomia financeira das escolas? Aí ele poderia cobrar essa parceria, né, de que não há condições. Então tem um discurso descolado da realidade do governador que nós precisamos identificar. Né? E esse é o discurso assim, o governo não investe os 35% que deveria investir em educação. Não investe. Investiu 17, pouco e pediu uma autorização para a Assembleia para investir só 25% no máximo.
reduzir de 35% para 25% o investimento em educação. Esse episódio, agora da medida liminar, que foi concedida e ontem suspensa, serve para chamar a atenção, né, da sociedade em relação à estrutura das escolas? Com certeza, e esse foi o mote de pano de fundo, né? E que o governo agora quer esconder na derrubada da liminar. Não, nós vamos continuar reafirmando dentro do debate educacional que as escolas não têm condições. As estruturas escolares estão precarizadas. É um governo que em 8 anos não investiu nas estruturas da escola. E vamos se somar aos 4 anos do governo Sartori. Né? São 12 anos de governo, né? 10 anos de governo neoliberal que não investe em educação, que precariza o salário dos professores, que além de precarizar, sobrecarrega o trabalho das atividades escolares, das equipes diretivas, dos professores, né, no preenchimento de planilha, na burocratização do ensino, e que não avança. Está aí os dados, né, sai do Enem, que a gente está lá na escala bem de baixo, né, na disputa, embora a gente não goste desse termo e nem a favor disso, mas são dados que mostram que nossa educação não está em evidência, né? Nossa educação está precarizada. E isso leva à mesma forma da questão salarial. Hoje o Estado é o pior Estado da União que paga salário para os professores e trabalhadores, funcionários e funcionários da escola. O CEPES realizou alguns anos atrás aí a caravana pelo interior, né? Exatamente com a finalidade de observar presencialmente a situação das escolas e aí elaborar, né, relatórios a respeito da estrutura das escolas. E bastante repercussão houve exatamente em função daquele trabalho realizado pelo CEPERS. Houve algum resultado prático, né, de conscientização do governo do Estado para melhorar a estrutura ou não? Sim, Caldenei, as caravanas elas têm um papel muito importante na denúncia, de fato, né? Agora, nós precisamos intensificar, né? Nós tivemos um período que, de certa forma, acabamos confiando no papel de diálogo do Eduardo Leite. E, aliás, esse diálogo que faltou agora, inclusive que a RBS pautou muito isso, né? Que faltou o diálogo do governo, inclusive por isso ter perdido, né, a liminar de não começar o ano letivo no dia 10. Então, na verdade, a gente desmascarou esse papel de não diálogo desse governo. Né? É um governo autoritário, embora bonitinho, cheio de palavras bonitas, onde ele diz lá na posse dos diretores, né, ninguém solta a mão de ninguém, usando uma expressão da esquerda, da luta da esquerda, né, que surge ali na fase das ditaduras. Então ele se apodera dessas palavras bonitas para dizer que é o governador do diálogo, mas não é. E isso demonstrou, né, nessa ação. Então, essa ação desmascarou várias questões. Agora, a gente faz o diálogo com a comunidade, é importante, a gente esclarece, mas há uma certa descredibilidade, né, no seio da população, nos discursos das esquerdas, né? Isso nós temos visto em todos os papéis, a gente vê nas eleições municipais, a gente viu nas eleições municipais, vê nas eleições gerais, e a gente vê por dentro do sindicato também essa descredibilidade. Nós temos que retomar isso, é a retomada de um diálogo sério com a comunidade, de dizer para aquilo que nós vemos, né, que é a luta da classe trabalhadora para superar esse estágio aí que nós temos do capitalismo, dessa crise, né, apontando para uma construção socialista, porque o modelo capitalista é um modelo ultrapassado, né, que gera fome, miséria, destruição, e nós vamos acabar com o planeta se a gente continuar nessa linha. Então, a gente faz o diálogo, mas é preciso que a gente intensifique isso e acene para a comunidade que a luta da classe trabalhadora é uma luta viável, né? Não depender só desse crédito ao judiciário
e a política eleitoral, né? É preciso que a gente se organize, que a gente lute, que a gente vá para as ruas para reivindicar nossos direitos, para reconstruir uma nação que o Brasil tem potencial, o Rio Grande do Sul tem potencial, e nós precisamos reestabelecer vínculos com a sociedade civil para que a gente se organize e para que a gente tenha conquistas. Ana, quando tu citou a falta de investimento do governo Sartori e do governo Leite na educação e falou sobre a situação do salário dos professores, no dia 18, a Assembleia Legislativa vai votar o reajuste salarial do magistério, de 6,27%. É suficiente? Bem lembrado, Leonardo. Dia 18, então, a gente vai ter uma chamada, né, uma luta, um protesto, né, porque dois elementos, né, um é sobre os funcionários. Né, os funcionários, o governador mudou o plano de carreira, assim como mudou lá em 2019, 2020, o plano de carreira dos professores. Ele alterou agora também o plano de carreira dos funcionários. Ele tirou a insalubridade, que era uma conquista que os trabalhadores funcionários da escola levavam para a aposentadoria. Né? Ele criou a penosidade. A penosidade ela só é paga enquanto o trabalhador estiver desenvolvendo o trabalho penoso. Né? Então, se ele não está desenvolvendo trabalho penoso, ele não vai. Se ele está em delimitação, ele não recebe. Se ele, nas férias até parece que vai ser pago, embora a lei não é muito clara nesse sentido. Mas se ele tem uma licença de saúde, ele não recebe. Se ele se aposenta, ele não recebe. Então, é uma safadeza que o governo faz com o trabalhador, com a trabalhadora funcionária de escola, que desempenham papéis essenciais dentro do trabalho pedagógico, que é manter uma escola em condições sanitárias, né, de ambiente de qualidade e uma merenda gostosa e os serviços também de monitoria e administração. E a questão do 6,27, Leonardo, ela está pautada no piso do magistério. E aí há um debate muito grande nessa questão do piso nacional, né? Ainda a lei que rege é uma lei que precisa de regulamentação e nós precisamos fazer esse debate, né? Então nós estamos, até eu faço parte da direção nacional da CNTE, e nós estamos fazendo um debate muito grande com o MEC, em função da lei, porque o que adianta nós termos um piso nacional e não ter um plano de carreira? Não nos ajuda isso. Então, o piso vira teto, e é o que muitos municípios pagam o piso, mas pagam com ele como forma de teto. Isso não ajuda na valorização do profissional. Então, nós brigamos sim por um plano de carreira que seja, no mínimo, um plano de carreira mínimo nacional e que o piso seja vinculado ao plano de carreira. O piso tem que ser vinculado. E também tem que ter elementos que punem o administrador que não paga o piso e nem executa o plano de carreira. Se é suficiente, não é. Esse 6,27, eles no mínimo estabelecem as perdas inflacionárias do período. Né? Não temos ganho real. E o magistério há muitos anos está sendo precarizado. Então, a ideia, quando se criou o piso nacional, era de recompor um pouco o salário. Por isso que ele era um cálculo acima do piso. Né? Era um cálculo que vinha com ganhos reais. Porque era preciso, a discussão era que em torno de 15 a 20 anos, e aí sim se discutir lá na frente, mas que até lá conseguisse se recuperar o salário do educador. Nós estamos chegando num processo aí que se chama-se do apagão de professores, né? Nós vamos chegar no limite onde não há mais pessoas suficientes para estabelecer, conseguir ter em todas as escolas um profissional em cada área. Por quê? Porque não tem valorização. E o plano apresentado pelo MEC, né, a gente defende o governo construído, o governo popular, mas o plano de valorização do MEC apresentado no início do ano, ele não contempla, ele não é suficiente. Não é suficiente só uma bolsa do pé de meia universitário, pé de meia pedagógico aí, que vai garantir. É importante garantir aos estudantes que estão entrando uma renda. Agora, o depois também é importante. Então,
garantir um piso e cadeira também é atrativo para que bons profissionais procurem a educação como sua forma de trabalho na sociedade, né? Não deixamos de vender nós não somos nenhum trabalhador diferente dos outros, né? Nós somos contratados pelo Estado, ou pelos municípios, né? Ou pelas particulares e vendemos nossa força de trabalho, nós somos explorados também, nós fizemos parte do círculo de trabalhadores da sociedade. Guilherme Borchardt, da direção-geral do CEPES, muito obrigado pela presença aqui na edição da manhã. Obrigado, Claudinei, obrigado, Leonardo, sempre o espaço aberto aqui que a gente encontra na Rádio Com, uma rádio ligada à comunidade e com um viés voltado à classe trabalhadora. Obrigado pelo espaço. Tá bem, muito obrigado. E muito